Saúde no ar. Informação na dose certa. Sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora, levando informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar você acompanha pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, chegando em mais de 200 municípios do estado da Bahia. Mas chegamos também em outros estados, em outras capitais, no mundo inteiro, através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Você acompanha o nosso trabalho, curte também as nossas ações através das redes sociais, Twitter, Instagram, no Facebook. Basta você acessar Saúde no Ar. Pode também mandar a sua pergunta, sugestão de tema, a sua crítica ou o seu elogio para o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Participe, curta, sintonize, porque você já sabe, se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. O uso de drogas no Brasil e no mundo cresce de forma preocupante. Preocupação para as autoridades e também para as famílias. O problema das drogas atinge a todos, independente da classe social. Uma situação complexa que precisa ser enfrentada com políticas, com decisões também políticas e com ações, com a colaboração de todos. O programa Saúde no Ar hoje abre espaço para falar sobre as drogas em vários aspectos, entre eles os aspectos da saúde e também da vida. Você é convidado a estar com a gente nesse bate-papo pelo 3328-7666. Drogas é o nosso tema de hoje. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui Ravena Pires, ela que é psicóloga e membro da Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento a Grupos Vulneráveis, SUPRAD. Também é nosso convidado, Edmundo Filho, coordenador do Núcleo de Rádio da Secretaria Estadual de Comunicação Social, a SECOM, do Governo do Estado da Bahia. Muito obrigada por ter aceitado os nossos convites e estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora Ravena, aos amigos da Rádio Excelsior AM, a família da Rede Católica de Rádio. Um prazer estar aqui falando com vocês de um tema muito delicado e que exige por parte de toda a sociedade uma grande reflexão e eu dizia até um pacto de solidariedade pela vida, principalmente no que diz respeito à educação e ao tratamento e acolhimento dos jovens numa perspectiva de mundo cada vez mais consumista, mais individualista, em que a religião e valores da sociedade vêm se perdendo ao longo dos anos e que vem se materializando numa sociedade muito consumista. Com certeza, acho que diante desse tema, né, Ravena, independente do posicionamento religioso, político, é um assunto que envolve a todos, está aí trazendo consequências para todos os setores, para a economia, para o setor da educação, sobretudo também da saúde. Por isso eu pergunto aí já a Ravena, que está como membro dessa superintendência importante, que tem também essa missão de articular todas as ações e fazer com que se cumpra a política nacional e estadual para o enfrentamento do problema. É também uma decisão política a questão das drogas? Sim, com certeza. E no âmbito, né, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SUPRAD, que é a superintendência responsável por essas articulações e pelo desenvolvimento, né, dessas políticas sobre drogas. E tem também o CEPAD, que é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, que também monitora, fiscaliza, né, e apoia também, né, no acompanhamento dessas políticas que vêm sendo desenvolvidas. Edmundo, nós sabemos, né, do problema que é a droga, do efeito nocivo e devastador que ela tem, mas os números são de fato preocupantes. O Brasil figura aí entre os países, um dos países que mais consomem drogas no mundo, o crack se alastrando, o que acaba sendo também um problema não só de saúde, um problema social, mas também aí traz a questão da violência e da insegurança. Que dados são esses? O que a gente pode colocar como fatores que mais têm contribuído para, né, esse crescimento da droga? Olha, o governador Rui Costa, quando assumiu a gestão, já tinha como encaminhamento de um trabalho e uma experiência acumulada os resultados do Pacto pela Vida, que é o programa pensado pelo governo do Estado, ainda na gestão do ex-governador Jacques Wagner, para fazer o enfrentamento e envolvimento da sociedade em relação à questão vinculada ao uso e ao tráfico de drogas, trabalhando alguns pilares que vão desde a prevenção até o combate, passando também pelo acolhimento das pessoas que são dependentes de psicotrópicos, e isso, evidentemente, encontrando-se em um cenário em que o consumo cada vez mais é acelerado, em função até da ascensão socioeconômica do país nos últimos anos, e de outros fatores que estão relacionados ao comportamento humano, à própria violência e criminalidade, que são inerentes à personalidade humana. E nesse caldeirão de problemas de vida social acumulada, atribulada e perda de valores da família, o consumo ele vai atrelado também ao avanço econômico da sociedade em qualquer mundo, em qualquer parte do planeta. O que a gente observa é que o tráfico de drogas, o consumo de drogas é um grande mercado que movimenta bilhões de dólares em todo o mundo e que evidentemente traz por trás dessa cortina de oportunidades, às vezes para alguns jovens que se envolvem primeiro com o uso, depois com o tráfico, uma série de problemas. E isso vai desde a questão da saúde pública, passa pela violência e criminalidade e, evidentemente, pelo comportamento social que explode na sociedade cada vez com problemas agravados em função desse cenário. E esse mercado, por si só, ele se organiza a partir de valores que são conflitantes com a sociedade contemporânea, principalmente no que diz respeito à vida, à valorização da família e à degradação da sociedade de um modo geral. E esse mercado ele é crescente por esses fatores que eu falei há pouco e impacta esse mercado na nossa vida porque traz consigo também problemas sociais que são enfrentados em outros planos, também na sociedade contemporânea, com outras batalhas e outras armas. Mas nesse campo do combate ao uso e ao tráfico de drogas, a gente tem a necessidade de envolvimento cada vez mais da sociedade, porque nenhum governo, nenhuma parte do mundo será o suficiente do ponto de vista desde a prevenção e ao combate para que a gente possa superar esse momento que o mundo vive, que é na questão do uso das drogas, que vai, a cada momento, esse uso se materializando com novos produtos. Embora o crack hoje seja a grande preocupação mundial,
porque do ponto de vista da destruição humana, é a droga mais avassaladora por conta da sua capilaridade, do seu baixo custo e a sua grande rede de distribuição. Isso faz com que a gente tenha um grave problema social que vai desde a saúde até a segurança pública. Cada vez mais facilitado o uso, o acesso das drogas em locais até onde não deveria estar, às vezes próximo a escolas e jovens, né, cada vez mais cedo tendo acesso. Daí, diante desses dados, desta realidade, tem essa ação aí importante que vocês colocam, mais família, menos drogas, chamando também a família à responsabilidade não só de ter também um ato de acolhimento, né? Qual é, portanto, na orientação de vocês, através dessa campanha, a própria secretaria, o viés? Como é que a droga deve ser atendida? O usuário, como que a sociedade deve se posicionar em relação a esse assunto? Nesse aspecto, a Secretaria da Justiça é um dos pilares também desse programa Pacto pela Vida. E todo mês o governador Rui Costa faz uma reunião de avaliação coordenada por ele e que envolve outros poderes, não só o Executivo, não só o governo do Estado, sobretudo as secretarias que estão mais ligadas a essa área do consumo e ao tráfico de drogas, como a Justiça, as questões legais e de apoio e prevenção também, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Segurança Pública e a própria Comunicação e outros atores e a própria Saúde também, que fazem com que o governo se fortaleça do ponto de vista institucional. E nessa relação com os outros poderes, com o Judiciário, para que a gente tenha maior celeridade e câmaras especiais de apoio ao julgamento de processos, para que a gente tenha mais rapidez também, para que os processos sejam mais alinhados, que os próprios inquéritos, ao serem encaminhados para a Justiça, tenham mais robustez e segurança para o próprio judiciário, para o próprio juiz aplicar a lei, e ao mesmo tempo do poder institucional, também do legislativo, para que a gente articule ações em comum do ponto de vista institucional, para que o legislativo também possa nos apoiar com celeridade em alguns projetos que são encaminhados à própria Assembleia Legislativa, ou até ações individuais que possam, dentro desse grande guarda-chuva de atuação do Pacto pela Vida, contribuir para a diminuição do uso das drogas e maior conscientização e mobilização da sociedade para se evitar o consumo e o combate ao crime organizado. Nesse aspecto também, o papel das igrejas, das outras instituições não governamentais é essencial, porque o governo por si só não vai ter a capacidade, a capilaridade de atingir todos os seres humanos e principalmente os jovens do ponto de vista da prevenção, que é hoje um dos pontos essenciais, além do acolhimento, que é feito também em parceria com a Secretaria da Justiça e outros órgãos, para que esse jovem, e a saúde principalmente, possam ser, de algum modo acolhidos e atendidos dentro de uma concepção de saúde pública que vai tratar não apenas o problema dele individualmente, do ponto de vista do uso e da dependência psicoativa, mas, sobretudo, também o ambiente familiar, em que ambiente esse jovem ele convive, quais são os dramas sociais que ele atravessa, qual o apoio psicológico que ele precisa para atravessar essa barreira, porque não é só o tratamento químico também para combater a droga. Vai aí uma série de ações e principalmente compreender como esse ser humano chegou a esse estágio de dependência química e principalmente em relação ao crack, que dentre essas drogas mais comuns de consumo no dia a dia é a mais perigosa e a que tem a maior taxa, inclusive, de problemas relacionados à falta da capacidade humana de se desvencilhar desse vício. A reincidência nesses casos de crack, por exemplo, passa de 80%. Então, exige, portanto, por parte da sociedade, dos governos e das instituições de um modo geral, um grande esforço. Um esforço, sobretudo, como você colocou aí, da mobilização da sociedade, e por isso essa campanha do Sou Mais Família, ou com Mais Família, a gente pode enfrentar a questão das drogas e, principalmente, a relação de carinho e atenção que o jovem mais ainda precisa, porque é a partir da formação dessa criança, a partir da formação que ela recebe em casa, principalmente, a orientação dos pais, o comportamento e a própria questão de valores humanos que essas pessoas passam para os seus filhos, são essenciais para que a gente possa superar isso. É uma medida preventiva até para que não tenha contato, acesso e que uma vez tenha,
tenha tido esse contato, tenha a força também, receba o apoio necessário primeiro no núcleo familiar para sair desse processo. E aí depois a Ravena também coloca aqui para a gente quais são as ações efetivas da criação dessa rede de articulação, já que a SUPRAD tem também esse trabalho de supervisionar, avaliar e fiscalizar, também executar as políticas preventivas às drogas e do atendimento aos grupos vulneráveis. De algumas gerações para cá, isso é análise de psicólogos e psicanalistas, o pai e a mãe, a família de um modo geral, tem se afastado do filho em função de alguns fatores sociais e econômicos, a saída da mulher do ambiente do lar para cuidar menos da família e mais do ambiente de sobrevivência do ponto de vista socioeconômico, isso também tem um impacto na vida social. E você sabe, Edmundo, que alguns psicólogos também colocam que às vezes até no atendimento desses jovens, eles cobram isso e trazem essa queixa. Olha, eu queria que meu pai me fiscalizasse mais. Filhos dizem, olha, meu pai fica, eu estou na festa, ele está me ligando, monitorando que hora vai chegar, e outros dizem, pô, eu queria ter isso também. Às vezes falta, eles ficam mais vulneráveis, isso é uma queixa, inclusive, dos jovens. Então, ocupar esse espaço que é da família, não da repressão, não... E oferecer oportunidade, é lazer, cultura, informação, da liberdade, mas do acolhimento acima de tudo. O acolhimento, carinho, atenção, respeito. Isso são valores que a gente precisa resgatar na sociedade brasileira. Então é isso mesmo, é mais família e menos drogas, e por aí a gente vai conquistando esta condição de melhor qualidade de vida para todos. Tem 2 ouvintes na linha, rapidamente fazendo a pergunta, é o tio Souza, lá do Conjunto Arvoredo. Ele tem uma pergunta a fazer, o Antônio, do bairro do Lobato. Bom dia. Oi, tio Souza, tá na linha? Fala com a gente. Bom dia. Patrícia, obrigado, muito amigo. importante o tema de hoje do Saúde no Ar. Agora, eu queria que todos me respondessem, que eu estou tão confuso quando nós estamos tomando conhecimento, através dos meios de comunicação, de que há determinada autoridade que se fala em aprovar o uso da maconha. Outra coisa, quem está fragado, uma pequena quantidade, não fica preso. Aí eu queria saber, será que estão realmente sabendo o que eu estou falando? Vamos lá. Obrigada, tio Souza, seu depoimento, sua colocação. Vamos sim comentar aqui essa questão judicial das drogas, antes de penalizar. Esse é um ponto em discussão também, mas e além disso, que é a questão dos danos, né, que a droga pode trazer, minimizar os danos. O Antônio Lázaro, lá do Lobato, tem uma pergunta. Bom dia, Antônio. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Sua pergunta, querido. É o seguinte, sobre esse negócio dessas drogas, quando a pessoa usa a droga a primeira vez, não quer mais largar. Agora quer saber por que acontece isso. Okay. Eu não uso droga. Mas eu vejo adolescente, adulto, velho, tudo usando esse tipo de droga. E quando começa, não quer mais parar. Por que será? Motivo, Não é fácil, né? Realmente não é uma questão fácil. Ele traz essa questão da culpa, né? E libera ou não libera droga. Essa é uma questão polêmica que está também na pauta do assunto. Abraçar, tio Souza, obrigado. Esse é um debate que não é mais tão atual, né? Ele de algumas décadas vem sendo feito na sociedade brasileira. Eu acredito que é um tema muito delicado. Isso envolve valores não só humanos, mas sobretudo da nossa condição social e acesso à educação também, porque nós temos aí drogas que são lícitas, aquelas que são permitidas do ponto de vista do convívio social, e também são muitas vezes classificadas como de menor impacto para a saúde pública e a saúde humana, mas a própria maconha ou a cannabis é uma substância, às vezes utilizada quimicamente para tratamento de doenças, tem um ponto de vista também do seu uso social para outros fins, e envolve também um mercado clandestino, portanto, que traz uma série de problemas de violência e criminalidade. Acho que a gente precisa se debater mais sobre os impactos dessa liberação ou não, a regulação desse mercado, se é necessária se fazer uma reflexão maior do ponto de vista de que a repressão deva ser maior também, mais incisiva, apertando o cerco no que diz respeito à legislação e aos instrumentos de controle da sociedade. Eu particularmente acho que, independente de ser uma droga lícita ou não, é preciso ter um estudo mais seguro do ponto de vista do impacto do uso dessa substância para o ser humano. Algumas pesquisas apontam sequelas que são irreversíveis, embora outros
se aplicados do ponto de vista médico, de tratamento, algumas substâncias podem ter resultado também. Então, nós estamos diante de uma discussão que não é simples, do ser ou não ser, do ter amplo, ou né? não ter. É preciso se fazer um estudo e aí, muitas vezes, sem dogmas ou estigmas já pré-estabelecidos numa sociedade que tem também os seus valores, mas, assim, do ponto de vista prático, para ser bem objetivo, eu acho que a sociedade brasileira não está, nesse momento, aberta e preparada para a liberação de uma substância como essa, que impacta no comportamento das pessoas, assim como o álcool também, mas é ainda uma droga que tem um impacto muito maior e, do ponto de vista do uso, ela deve ser muito restrita. Eu defendo, inclusive, que a gente não faça essa liberação. E essa criminalização ou descriminalização vai depender, evidentemente, de outros fatores que vão além da questão de saúde pública, mas, sobretudo, também de segurança pública. E aí a gente agradece já a sua participação aqui, o Edmundo Filho, coordenador do Núcleo de Rádio da Secretaria Estadual de Comunicação, que trouxe para a gente as informações que vocês já estão acompanhando aí através das mídias. Também essa campanha Mais Família Menos Drogas está lá no site, no Edmundo, todas as ações previstas, a forma de enfrentar o problema e onde buscar aqui em Salvador e no interior do estado apoio para enfrentar. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer. Tem também o site do Pacto pela Vida. Você pode ir no Google, no pactopelavida.ba.gov.br. A gente tem incentivado muito a participação das pessoas. O governo não constrói sozinho esse trabalho de conscientização, mobilização da sociedade, prevenção e combate ao uso de drogas. E a gente tem que se dar as mãos. Nós precisamos do apoio das igrejas, das religiões, de todos os formadores de opinião, como você, Patrícia, aqui, parabenizada por essa iniciativa, porque muitas vezes a violência, o uso das drogas, elas são abordadas apenas pelo impacto que traz esse consumo ou esse tráfico no dia das pessoas, do ponto de vista da criminalidade. Mas nós temos uma ferramenta aí muito importante, significativa, para trabalhar antes dessa criminalidade, que é a prevenção. Muito obrigada também a Ravena Pires, psicóloga e membro da Superintendência de Políticas sobre Drogas, que coloca também à disposição das pessoas os contatos para buscar mais informações e como pode se apropriar dos serviços existentes. Obrigada também, Patrícia, pelo convite. Acho que, enfim, é preciso a gente também fazer um contraponto com relação a essa questão das políticas sobre drogas, né? Porque nem todo uso ele é nocivo, nem todo uso é problemático, né? Então a gente precisa também desconstruir e ler outras referências, né, mais atualizadas com relação às políticas sobre drogas e os tratamentos com relação à questão das drogas. Então a questão da regulamentação, né, a liberação do uso de substâncias psicoativas, ela traz uma regulamentação desse uso, né? Que, assim, o fato de proibir, isso não faz com que as pessoas elas sejam atendidas, né, e diminua a questão do uso. Então, assim, na verdade, essa guerra às drogas é uma guerra que tem pessoas que são afetadas com isso, né, os negros, as pessoas que são em situação de vulnerabilidade social, pobres, né, então, assim, é uma guerra que afeta um público específico. Saúde no ar. Informação na dose certa.